Tá gravando. Olha lá, tá piscando lá em cima. Lá. Eles têm aula vermelhinho. segunda, discussão de Tá artigo. Discussão de causa. Aqui, ó, tá vendo? Ele tá gravando. Então, nós vamos começar a nossa reunião. Hoje o doutor Horácio vai fazer a apresentação, o doutor Piccolo, nosso convidado, Dom Fernando Piccolo de Oliveira, hoje dia 6 de setembro de 2023. O doutor Horácio vai fazer a apresentação do doutor Piccolo. Bom dia a todos. Dr. Piccolo, ele tem uma performance muito grande aqui na instituição, tanto como nefrologista como gestor. Ele, além de ser um dos responsáveis pela diálise, ele também tem um ambulatório de doença miliar óssea, e também ele foi treinar na Espanha e desenvolveu aqui na organização procura de órgãos, uma das melhores do país, com treinamento constante, formando pessoas que estão hoje em vários hospitais da região e que transformou a nossa OPO um exemplo aqui, não só para o Estado de São Paulo, como o Brasil. E hoje, o Dr. Piccolo, ele vai apresentar o possível doador ao transplante renal. Uma aula muito boa, muito interessante para a gente seguir aí e mostrar todos esses dados que ele tem. Obrigado, doutor Horácio, pela apresentação. Obrigado, doutor Maralice, pela oportunidade de falar aqui sobre essa parte importante, que é a questão da doação, que compreende o transplante renal. E nesse mês, né, que é o mês de setembro, que é o Setembro Verde, embora hoje a gente tenha várias cores durante o mês, e mesmo mês significa muita coisa também. O Setembro Verde do coração, da inclusão, é o Setembro Amarelo da prevenção do suicídio, mas é o Setembro Verde também do incentivo à doação de órgãos. Né? E para iniciar, só coloquei essa gravura aqui, então, que é um lado da África do Sul, de Cape Town, onde eles têm um museu, né, relacionado ao transplante. Né, esse é o primeiro transplante cardíaco, que foi feito em 1967. Não vou falar hoje mais de mim, mas já que eu fiz um transplante. Então, se alguém um dia for lá, né, passear na África do Sul, em Cape Town, vale a pena conhecer o transplante, ou o museu do transplante cardíaco. Né? Então, é uma simulação do centro cirúrgico, né, não sei se alguém conhece, né, mas esse aparelhinho verde aqui é um BIRD, né, imagina que foi feito um transplante cardíaco ventilado com BIRD no Brasil, né, vocês nem conhecem isso aí, mas é o que a gente trabalhou durante muito tempo, né. E dizer também que em 68 foi feito o primeiro transplante renal com doador falecido, e foi bem próximo a nós aqui, foi realizado em Ribeirão, devido a esse sistema que foi criado aqui no interior de São Paulo, que era o São Paulo Interior Transplantes, que foi possível fazer a troca, então, de doadores falecidos guiado por HLA. Então, o primeiro transplante de doador falecido foi em 1968, e depois a gente teve o segmento todo aí do Central Interior Transplantes de alocação de órgãos por HLA. Vale a pena frisar, então, que os nefrologistas daqui participaram disso, né, em presença do Dr. Mário, do Dr. Horácio, da fundação dessa central que possibilitou esse avanço na distribuição de órgãos por HLA. Então, eu sou coordenador da OPO aqui de São José do Rio Preto, né? A OPO é responsável por fazer toda os trabalhos aí relacionados à doação de órgãos e tecidos da nossa região aqui de São José do Rio Preto e Araçatuba, uma região que compreende 2 milhões de habitantes. Eu já estou à frente da OPO faz 13 anos. Para essa apresentação, então, não tem nenhum conflito de interesse, mas nós que trabalhamos com doação temos sempre um compromisso com o doador de tentar utilizar o máximo de órgãos possíveis desse doador. A gente sabe que um ótimo doador chega a salvar 8 vidas, mas nem sempre isso é possível, a gente tem que se esforçar muito para que isso aconteça. E também com a família do doador, principalmente para essa família que está em sofrimento e ela não vê a hora de poder fazer o funeral, de poder fazer as despedidas, né? Então, nós como coordenadores temos esse compromisso com essa parte da doação. O transplante é importante dizer que o Brasil é referência em transplantes, esses aqui são os dados de 2002, esses dados são públicos, eles são atualizados diariamente no site do Ministério da Saúde,
E nós podemos ver, então, que ano passado foram feitos 16 mil transplantes, sendo que de rim foram 5.300. E coração, 360. Isso, gente, quer dizer que nós fazemos em torno de 15 transplantes renais por dia no Brasil. É um número bem expressivo, né? E coração vai dar mais ou menos um transplante cardíaco por dia. Só citar o coração de novo, porque o coração é sempre que vem à tona, né? Nós passamos por um momento aí que houve um famoso que foi transplantado e veio à tona de novo a discussão de como funciona todo o sistema, a alocação de órgãos, né? Então, o transplante cardíaco, sempre, quando está envolvido, ele traz muito mais visibilidade do que o do rim, que a gente já faz um número bem maior e há muito mais tempo. Então, essa aqui é a inserção do Brasil no mundo em relação a transplantes renais. O Brasil ocupa aqui a 4ª posição em número absoluto, né? Está atrás aqui dos Estados Unidos, China e Índia. E quando a gente vai ver, então, números relativos por milhão de população, nós podemos ver que o Brasil está inserido aqui em 32º, né? Tem 22 por milhão de população, enquanto os centros mais desenvolvidos, Estados Unidos e Espanha, tem mais de 60 por milhão de população. E com isso faz com que a nossa fila cresça muito, né? Então, são 65 mil pessoas aguardando um transplante, porque aqui a gente decide junto, né? Que é a córnea. Então, se a gente for pensar só em órgãos, 40 mil pessoas aguardando um transplante de órgãos, sendo que 36 mil aguardam um transplante renal. Então, a nossa fila, ela não é pequena. E a gente depende muito, no caso aqui, do doador falecido. A gente tem doador vivo e tem doador falecido. Nosso foco hoje é falar de doador falecido. E o Brasil tem aqui, ó, em torno de 13 doadores por milhão de população, isso em 2021. A gente teve a divulgação agora em 2023. Pós-pandemia, esse número melhorou. No primeiro semestre, a gente fechou com 19 doadores por milhão de população no Brasil. Mas a nossa referência sempre é a Espanha, líder mundial há anos, há décadas, na verdade. E eles têm lá um doador falecido, né, doador em morte encefálica, em torno de 40 por milhão de população. Se a gente acrescentar aqui o doador em assistolia, que eles também fazem, esse número chega perto de 50 doadores por milhão. Então, nós temos um caminho bem grande aqui a percorrer para melhorar esses números. E o Brasil tem feito isso, né? Esses dados são compilados do site do SNT, né? Novamente, eles são transparentes, eu, na verdade, só condensei esses dados aqui. E o que a gente vê de 2013 a 2019, que foi até a pandemia, porque pode ter uma interferência desses números, o transplante renal cresceu 51%, enquanto a doação, que a gente está vendo aqui em verde, cresceu 70%. Cresceu muito mais do que, desculpa, não, o azul, desculpa, ali você espera, que cresceu 50%, e os doadores aumentou 70%. Então, por que que a gente não acompanha isso? Né? Porque o número de doadores não se traduz efetivamente em transplantes, né? O transplante cresceu 32%, então a fila continua aumentando. Então, a gente tem um gap aqui, né? A gente consegue aumentar a doação, mas o transplante não acompanha. Então, a gente vai fazer agora mostrar como é que acontece isso, desde a identificação do potencial doador até o transplante. Como a gente está fazendo a transmissão online, né? Nem todos conhecem, esse aqui é o complexo da FunFarm, aqui ao centro a gente tem o hospital de base, esse prédio cinza, e ao fundo tem outro prédio com a base aqui, lilás, né? Que é o Hospital da Criança e Maternidade. Esses dois prédios juntos totalizam em mais de 1.000 leitos, ao total, sendo quase que 20% deles leitos de terapia intensiva. E aqui em frente, abaixo, a gente tem o nosso prédio de ambulatório. E à direita, né, da apresentação aqui, a gente tem o complexo da FAMERB, que é a nossa faculdade de medicina, também faculdade de enfermagem e psicologia. Então, a OPO, né, São José do Rio Preto está aqui distante em torno de 400 quilômetros da capital, e a nossa área de abrangência compreende 2,5 milhões de habitantes. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o processo de ação transplantes, que começa na identificação do potencial doador, fazer o diagnóstico de morte encefálica, comunicação à OPO, fazer entrevista familiar, efetivamente ter a doação, comunicação para a central, extração do órgãos e o transplante. Né? Então, é importante que isso aqui é um processo que começa na sociedade e o benefício vai ser também da sociedade. Para facilitar um pouco aqui, a gente vai falar, eu fiz uma analogia, novamente, aqui com o futebol, né? Que é muito popular no Brasil, né? Todo mundo dá palpite, todo mundo é técnico, todo mundo tem algum time do coração, se não tem alguém na família, é o pai, é a mãe. Nós vamos conversar aqui sobre isso. Aqui é o nosso campo de futebol, e a gente vai começar no doador, que vai passar para a comissão, depois a direita vem para a OPO, e depois é para a central de transplantes, que entra em contato com a equipe de transplantes, até chegar esse órgão ao receptor. Então,
a identificação do potencial doador, né? Essa aqui é uma publicação da MIB, né, de terapia intensiva, em 2016, sobre como avaliar e validar um potencial doador. A gente tem dados desde 2010 que a gente diz que a gente tem 70 doadores por milhão de população no Brasil, é uma estimativa. Só que um trabalho feito em Santa Catarina para ver se os pacientes realmente estavam sendo identificados, mostrou que 30% deles não são sequer identificados no inicial do protocolo. Então, a gente já tem um problema aqui que nem sempre é feito o protocolo de morte encefálica. E qual é a nomenclatura que a gente vai utilizar aqui hoje? É um possível doador, quem tem uma lesão cerebral grave e está no respirador. O potencial doador é quando inicia o protocolo de morte encefálica, ele se torna elegível quando não tem contraindicação para doação, ele é um doador efetivo quando inicia a cirurgia de remoção, e ele é um doador com órgão transplantado quando se utiliza pelo menos um órgão. Então, o que é preconizado para nós coordenadores é que a gente faça uma busca ativa, que a gente visite diariamente essas unidades onde eu posso ter um paciente em Glasgow 3 e tenha perdido pelo menos um reflexo de tronco cerebral. Eu devo fazer isso pelo menos 2 vezes ao dia, para identificar esse possível doador, esse paciente grave que tem ventilação mecânica. Uma vez que eu identifiquei ele, eu vou fazer o protocolo, para ele ver se ele é um potencial doador ou não. E basicamente o que a gente tem que fazer aqui em cima do slide, a gente vê que são os pré-requisitos. Eu não posso começar em todo mundo esse protocolo se ele não tiver os pré-requisitos. Esses pré-requisitos é uma causa conhecida do coma, ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica, ele tem que estar em observação pelo menos 6 horas no hospital, se a causa dele for uma encefalopatia pós-isquêmica 24 horas, e ele não pode estar sob efeito de sedativos ou relaxantes musculares. Para isso, a gente cumpre a meia-vida da medicação para que isso tenha sido clareado e não atrapalhe nesse exame físico. E ele tem que estar hemodinamicamente estável, ele tem que estar sendo bem cuidado, uma pressão boa, uma saturação boa, uma temperatura adequada, senão não posso fazer o protocolo de morte encefálica. E aí eu faço o exame clínico. O exame clínico, é lógico, não vou conseguir auscultar o cérebro, né? Mas eu vou conseguir explorar o cérebro de outra maneira. Eu vou avaliar o córtex cerebral, através da escala de Cohen de Glasgow, e vou avaliar o tronco cerebral, onde estão nossas funções vitais. Né? Então, aqui está o nosso centro respiratório, e é importante, então, na morte cefálica, no Brasil a gente fala de morte cefálica, porque eu vou perder a função do córtex e também do tronco cerebral. E esses são os pares cranianos, então, que eu vou avaliar para ver se esse paciente está em morte encefálica ou não. Então, a morte cefálica é realizada por 2 exames clínicos, e entre eles, um deles eu vou fazer um teste de apneia, onde eu vou mostrar que o paciente não consegue respirar se ele tiver uma PCO2 acima de 55, né, que seria o estímulo máximo para a gente ver se o centro respiratório está funcionando ou não. E depois disso eu faço o exame complementar. Então, o Brasil, por lei, precisa de 2 exames clínicos e um exame complementar que vai mostrar ausência de fluxo e ausência de atividades elétricas cerebral. Esse protocolo não é igual ao mundo todo, o Brasil é o mais rigoroso. Em muitos países só precisa de exame clínico, o Brasil não, precisa de exame clínico e exame complementar. Então, é um protocolo muito seguro, não tenha dúvida, uma vez se ele for bem seguido, se ele for feito de maneira correta, o paciente realmente está morto. E a resolução também de 2017, que foi a última atualização, trouxe uma novidade, que é quem pode fazer o protocolo. É só o médico capacitado, que é um médico que tenha feito 10 protocolos com supervisão de alguém que já é capacitado, que tenha feito um curso de morte encefálica, que é um curso de imersão de 8 horas, onde são debatidos todos esses casos clínicos, legislação, né, e os possíveis problemas que a gente pode ter nesses diagnósticos, e alguns especialistas, terapia intensiva, emergencista, neurologista ou neurocirurgião, seja adulto ou pediátrico. Então, em 2017, houve essa mudança para trazer mais segurança ainda ao protocolo. Né? Hoje, então, é bem seguro quando a gente faz esse protocolo. E saber que o diagnóstico de morte cefálica, ele é um direito pessoal, ele é um diagnóstico como outro qualquer. É a mesma coisa que eu falar que tem um infarto, que tem uma pneumonia, é direito do paciente ter esse diagnóstico de morte cefálica. Ele independe da doação de órgãos, né? Mesmo o paciente que não pode ser doador, ele tem que fazer o protocolo de morte cefálica quando indicado e tem que ser precedido de uma comunicação aos familiares. Importante que o familiar pode ter algum médico de confiança que pode acompanhar o exame, caso seja vontade e desejo da família.
da família. E quem é esse potencial doador? Então, o paciente que já iniciou o protocolo. Em relação às causas, é importante porque as pessoas acreditam que muitas das vezes o principal doador é o GVCL. Na verdade, não. A principal causa, AVC, 56%, quase 30% é realmente a por TCL. Então, isso vai dizer muito sobre o nosso perfil de doador. Nem todos eles vão ser aquele jovem saudável que não tem nenhuma patologia. A maior parte, na verdade, já vai ter uma comorbidade. E quando nós olhamos para a faixa etária também, é importante isso aqui, a faixa etária dos doadores no estado de São Paulo. Isso aqui é uma série histórica de 20 anos e a gente vê que o doador ele vem envelhecendo. 7,5% dos doadores tem mais de 65 anos, e 30% aqui vai ter entre 50 e 65 anos. Então, nós temos aqui 37,5% acima de 50 anos. A nossa região é muito peculiar. Hoje nós temos aqui 47% dos pacientes acima de 50 anos. Nossa população é mais velha, mais idosa, e com isso a gente tem uma faixa etária diferente do que a gente vê no resto do estado de São Paulo. E aí, para fazer umas comparações, tudo que a gente vai falar aqui sempre vai envolver alguma coisa da Espanha ou dos Estados Unidos, que são os nossos líderes, seja em doação ou em transplante realmente efetivo. Esse aqui é a idade dos doadores na Espanha. E a gente vê aqui que 55% deles têm mais de 60 anos. Aqui, a gente, no estado de São Paulo, tem 37,5% acima de 50. Lá eles têm 55% acima de 60 anos. Uma população bem mais idosa, bem mais envelhecida, mas que também pode doar órgãos. Então, uma vez que a comissão intra-hospitalar identificou esse potencial doador e iniciou o protocolo de morte cefálica, ela vai passar, então, aqui para a direita, para a OPO. A OPO ela faz a cobertura para todos os hospitais. A OPO, teoricamente, todo estado deveria ter. A gente vê que isso é bem estabelecido no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Nem todos os estados efetivamente criaram. Mas aqui em São Paulo a gente somos em 10 OPOs que vão dar suporte para esses hospitais. E a OPO, então, esses aqui são os dados. A gente vai identificar esse potencial doador que a comissão identificou e nós vamos converter em doador. Você vê como que é feito isso. Então, esses aqui são só os dados também pré-pandemia, onde a gente tinha aqui 90 notificações de morte cefálica na nossa OPO, e a gente tem aqui 33 doadores por milhão de população. Esse número se mantém pós-pandemia na nossa região aqui de São José do Rio Preto. E aqui só comparando com o estado de São Paulo, tem em torno de 20 doadores por milhão de população. E aqui o impacto da gente ter esse coordenador intra-hospitalar. Esse é um estudo feito no Rio de Janeiro, lá em 2014, onde eles mostraram a diferença da gente ter um coordenador tempo integral nos hospitais. Então, depois que foi 2012, foi quando eles começaram a colocar o coordenador dentro do hospital, a gente vai ver um impacto na conversão. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 colunas com o nome dos hospitais, para quem é do Rio de Janeiro, é o Getúlio Vargas, Adão Pereira Nunes, Alberto Torres e Albert Schweitzer. A gente vê, então, que a gente passou de uma taxa de conversão, de ser doador efetivo de 20% para 42%. Então, a comissão intra-hospitalar, ela funciona e faz toda a diferença nesse aspecto. Uma vez que eu finalizei o protocolo, eu vou partir depois para a questão da entrevista familiar, para ver se a família vai autorizar ou não. E nós vemos aqui, esses são os dados do Brasil, também uma série histórica de 20 anos, e a gente vê que esse número no Brasil está estagnado, 40%. Os dados da BTO agora no primeiro semestre mostrou que a negativa familiar no Brasil foi de 49%. Bem elevado. E é muito importante o treinamento, quem conversa, Lógico que a família aceitar ou não, já tem ela atrás de casa, ela discutindo em casa, mas o papel do entrevistador vai fazer toda a diferença. E o que a gente aqui é esse modelo de Alicante que a gente aplica aqui, que a gente primeiro explica a morte, E aqui a gente vê a intensidade das emoções, Então a pessoa tem um pico aqui, a pessoa que recebe a informação, quando eu explico a morte, e depois aqui no verde eu vou fazer a opção da doação. Durante todo esse período, na tracejada vermelho aqui, é competência desse entrevistador, então, proporcionar o alívio emocional para a pessoa que está recebendo a informação. Então, esse é um modelo que se utiliza na Espanha, um modelo que já está sendo bem difundido aqui no Brasil como um todo, A gente já faz isso há alguns anos, e realmente traz toda a diferença. A taxa de recusa na Espanha como um todo é em torno de 15%, bem baixo.
Então, esse aqui é um guarda-chuva. Então, durante toda a conversa, seja na comunicação da morte, quando eu ofereço a opção da doação, eu estou conferindo ali um apoio emocional. Não necessariamente tem que ser um psicólogo, né? A gente treina aqui um médico, um enfermeiro, assistente social, para poder fazer esse papel. E aí, um outro trabalho que o pessoal fez no Rio de Janeiro, o consentimento familiar, né? Quem faz melhor esse papel? E eles compararam a OCO com o coordenador hospitalar com o intensivista. Então, o que a gente vê aqui, à esquerda, né, nesse círculo amarelo, é o coordenador hospitalar. Ele tem uma taxa de consentimento de 53%. Ao centro, no círculo vermelho, o profissional da OCO, uma taxa de consentimento de 64%. E o profissional da UTI, aqui à direita, no círculo amarelo, 20%. Então, o treinamento, né, a especialização, a experiência desse profissional de conversa faz muita diferença. É o que a gente acredita aqui também. Então, a gente participa de todas as entrevistas familiares feitas pelo profissional da OCO, que faz com que a gente tenha um bom número de aceitação. Esse aqui foi em plena pandemia, nós chegamos a ter 81% então, de aceitação familiar em relação a doar órgãos. Esse número agora caiu, porque a gente teve várias informações da equipe, e hoje a gente tem uma aceitação aqui que gira em torno de 70%. Bem melhor do que o restante do país, mas assim, faz toda a diferença a experiência desse profissional que conversa com a família. E aqui nós só vamos mostrar um caso, então, depois que a família autorizou, a gente vai validar o doador, ver se ele pode ser doador ou não. Então, aqui eu trago um caso para vocês, um jovem de 21 anos, né, sexo masculino, ele era garçom, foi admitido com uma história de cefaleia há 3 dias, bitemporal, occipital, associada a náuseas e vômitos. Foi internado, começaram medicação para ele, né, dexametasona, fenitonina, para proteção, feito o exame de imagem, ele tinha essas 2 lesões. Foi colhido no líquor dele, ele tinha um leucocitose de 15.600, um PCR de 0,45, esse aqui é o líquor, né? Ele estava turvo, com um leucócito predomínio de 82%, cultura negativa, pesquisa de micobactéria negativa, sorologias também de HIV, hepatite B e sífilis foi não reagente. Esse aqui é a evolução da imagem que ele apresentava após ser iniciado no antibiótico. E no 5º dia, esse paciente ainda estava na emergência, ele foi transferido para a UTI já com Glasgow 3, midríase fixa e ausência do reflexo corneal-verbal. É aquele paciente que a gente busca na nossa visita diária. Então, com esses critérios aqui, ele foi iniciado o protocolo de morte cefálica e ele apresentava esses exames aqui, uma leucocitose de 31.000, um PCR de 5 e uma propalcitonina de 1,3. Aqui era para ser uma apresentação interativa, né? Porque agora é isso aqui, se a gente valida o doador ou não, nosso aplicativo funciona, né? Ele tem uma sepse, ele tem uma neoplasia cerebral, qual a doença que levou a isso, né? Está usando vasopressina, noradrenalina, está com essas condições hemodinâmicas, né? Saturando bem, pressão arterial boa. E esses exames no dia que a família autorizou a doação, então tinha 32.500 leucócitos. Foi colhido culturas, aspirado traqueal, cultura e anacultura. E aí, só para instigar aqui, seria mais interativo, mas assim, se vocês validariam esse doador ou não, vocês acham que ele pode ser um doador? Sim ou não? O que vocês acham? Quem é sim? Levanta a mão. Ninguém? E não? Só um falou sim e o resto? O resto se absteve. Bom, é isso que a gente se depara, para ver se vai validar a doador ou não, porque a gente não pode transmitir infecção e nem neoplasia, né? Tá com antibiótico. Pergunta de novo, não é possível. Não. Quem vai sim? Quem acha que pode doar? Não, só tem só isso. Não doa. Quem é não? Todo mundo é não? A maior parte é não. Bom, aí o que nós fizemos? A família autorizou e a gente combinou com a família. A família tinha muito interesse na doação, tinha 21 anos, era um doador super jovem, os exames assim, função renal normal, função hepática normal, e a gente avaliou esse paciente. Essa é a recomendação, então, da MIB, né? Que a sepse não controlada não pode ser doador, mas se ele tiver séptico, estabilidade hemodinâmica, redução de vasopressores, ele pode ser doador. E todos os resultados de cultura informados para a central de transporte. Foi o que a gente fez, a gente prosseguiu. Durante a cirurgia, então, foi feita uma craniotomia, retirado
feito a biópsia daquela lesão e mostrou que era só um abscesso, não era nenhum tumor. E esse paciente foi um doador de pulmão, foi o segundo transplante de pulmão que teve aqui no HB. Foi um doador com sucesso. Passamos, então, para a central de transplante, as informações, né, os órgãos captados, né, e aí vem uma questão que é o doador de critério expandido. Essa é a definição de doador de critérios expandidos, que é acima de 60 anos, ou aquele entre 50 e 59, com 2 desses critérios: hipertensão, óbito por AVC, ou que tem uma creatinina maior que 1,5. Esses são os dados da OCO, que a gente tem hoje, até o ano passado, 40%, quase 47%, quase 50% dos pacientes preenchem esses critérios. E aí fica muito dicotômico, né? Porque a gente vai ver aqui, com o passar do tempo, o nosso número de situação no Brasil e no estado tem aumentado. E olha só o que acontece com esse doador, tanto comparando o órgão quanto o central do estado de São Paulo. Isso é 2016, é a taxa de utilização por faixa etária do rim. E o que a gente vê é que no ano seguinte caiu, em 2018 caiu mais ainda, né? Ou seja, eu estou tendo mais doador, estou tendo mais oferta, estou sendo mais seletivos, não estou usando o órgão do paciente doador idoso. Então fica muito dicotômico isso. Nos Estados Unidos inventaram um score, então, que é o KDPI, né, que a gente usa bastante aqui para calcular isso, para saber esse risco, mas a central de transplantes no Brasil não usa. Várias discussões para tentar usar isso para alocar órgão. Enfim, são colocados alguns fatores: idade, peso, altura, raça, creatinina, causa do óbito, hipertensão, diabetes, hepatite C e o tipo de doador que ele é, se ele é morto-cefálico ou após a cistolia. E isso vai gerar um score em porcentagem, onde isso quer dizer para mim a sobrevida do enxerto. Então, o que a gente tem é isso. Um KDPI de 0 a 20, ele se assemelha muito a um doador vivo, né? Se a sobrevida estimada do enxerto renal. E na outra extremidade, um KDP acima de 85, uma sobrevida estimada em torno de 5 anos. Nós vimos nossos dados aqui, que a gente levou no último congresso da BTO, né, em 2019, a gente separou então esses rins, foram utilizados 215 rins, foram gerados aqui dessa obra, e o que a gente vê é isso aqui: KDPI de 20, 100% foi utilizado. Quando a gente passa para o KDPI intermediário, é 85, 85%. Quando a gente vai para esse KDPI com o rim, que sim, é viável, mas com uma taxa, né, um tempo de sobrevida do enxerto menor, a gente cai para 44% de utilização. E outro fato interessante, então, esse rim considerado, então, ótimo, né, melhor do que o outro, a gente utilizou os 2 rins de 88%. E quando a gente vai para cá, para esse KDPI mais extremo, nem todos os rins são utilizados. Foi utilizado os 2 rins em 62% dos casos. E olha só, o paciente, a média de aceitação desse rim de KDPI de 85, ele estava ranqueado em 20º lugar. Então, não é aquele rim que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, assim, chegou a ser o 20º para ser aceitado. Então, é feita essa oferta para a equipe e aí a gente vai transportar esse órgão. A gente tem a máquina de perfusão, né, para transportar o órgão. Já existe há muito tempo nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil já foi feito teste mais, tem, se não me engano, no Ceará também já usa, no Rio de Janeiro usou durante um tempo, não usa mais. E foi publicado esse ano, em fevereiro de 2023, no New England, a comparação entre a hipotermia e o uso da máquina de perfusão. Então, durante 3 anos, eles monitoraram 6 ovos dos Estados Unidos, onde foi comparada a hipotermia leve, de 34 graus no doador, o uso da máquina de perfusão, conforme o protocolo já estabelecido por eles nos Estados Unidos, e os 2 métodos juntos, usando os 2 para ver se tinha algum desfecho diferente. Enfim, foram analisados 1.349 rins que foram transplantados. E esse aqui é o resultado em relação a DGF. Quando eu faço hipotermia só no doador, né? Então, o doador, uma vez que autorizou a doação, eu deixo ele mais hipotérmico, que teoricamente conserva mais os órgãos. 30% DGF. Quando uso a máquina de perfusão, 19%. E se eu uso as 2 terapias, 22%. Então, combinado, não teve diferença, mas a máquina de perfusão só com a hipotermia no doador mostrou uma diferença em relação à DGF, que é a função
tardia do enxerto, né? Aquele paciente que precisou fazer pelo menos uma sessão de hemodiálise após o transplante. Esse é um estudo que está em andamento, que vai ser publicado, parece que até o fim do ano, onde é uma evolução nesse sentido da perfusão do órgão, de como a gente vai manter. O que eles fizeram? Né? Chama Hemo2Life. Eles extraíram hemoglobina do invertebrado marinho, né? Aqui o nome dele, né? Ali cola marina, e essa hemoglobina ela transporta 156 moléculas de oxigênio, comparando com a humana que transporta sulfático. Então, você acrescentaria, basicamente, acrescentar um sangue na solução de perfusão, isso vai carregar mais oxigênio, e isso vai fazer com que, então, a gente tenha menos isquemia e perfusão quando vai fazer o transplante, né? A gente não tem ideia de custo ainda, né? É um laboratório francês e o estudo está sendo feito em conjunção com o Ministério da Saúde da França e com a empresa também, para ver se a gente tem benefício em relação a isso, de acrescentar essa molécula de hemoglobina para oxigenar mais o sangue. E aí chega o rim para a equipe transplantadora e a primeira coisa é o aspecto macroscópico que ele vai avaliar, né? A gente se depara com isso aqui. Foi avaliado que era um cisto. A equipe que extraiu tirou, falando que era um cisto. E aqui a gente vem, então, no back table, que é a hora que o rim chega para ser transplantado, a equipe faz a exploração ali do rim e identifica, na verdade, um abscesso que o paciente tinha, né? Então, esses são alguns achados que a gente pode ter durante o intraoperatório, que acaba inviabilizando, às vezes, a utilização de todos os órgãos em todos, no caso aqui, todos assim, né? A outra coisa é esse aqui, né? Então, a gente aqui cobriu ali, né? À esquerda, a gente teve os dados ali do doador, né? A idade dele, a causa da morte e tudo, mas no intraoperatório, a gente vai ver aqui que a gente tem um trombo, né? Aqui que é uma flechinha preta na figura esquerda, onde a gente vê um trombo na artéria renal, tipo uma artéria polar, e a artéria aqui em cima ela tem um trombo. Que a gente vê que a hora que faz a perfusão do rim, a gente vê que só perfunde o polo inferior aqui, olha, ficou amarelo, porque a solução de perfusão entrou aqui. E em cima não entrou nada, porque o trombo está obstruindo. E aí a pergunta aqui seria a mesma, né? Se a gente aceitaria esse órgão para transplante ou não. Eu achava também no intraoperador. Quem acha que sim, que a gente pode usar, e quem acha que não. Quem acha que sim, ninguém descartaria. Então, a maior parte é não. Eu não usaria. É uma artéria, só tem um polo funcionando, que às vezes tem duas artérias. Só tem duas. E tem, assim, acho que um terço, ou menos. Aqui. Então, não é urologia central, não. Não, porque ele já está assim há muito tempo, né? Está uma isquemia quente, nem começou a isquemia fria nesse caso, né? Bom, esse rim foi utilizado, né? Um paciente que já estava em hemodiálise há 8 anos e 8 meses, e 6 meses após o transplante, ele tinha uma creatinina D2. Então, é um rim viável. Ele tinha um trombo aqui, ó, você tinha só um terço do rim funcionante e você vê se a gente usaria ou não, na verdade, um terço desse rim, escolhendo um rim. E a opção aqui foi usar. Esse rim deu certo. 6 meses depois, ele tinha 2 de creatinina. Outro aspecto importante na seleção desse rim, protocolo que a gente faz é a biópsia renal. Desde 2014, é preconizado pela Central de Transplantes eu fazer a biópsia no doador de critério estendido, lembra? Acima de 60 anos, e se ele tiver entre 50 e 59, se ele tiver hipertensão, a causa da morte por ADC, creatinina acima de 1,5, ou se ele tiver diabetes. Tá? Tudo isso, gente, começou por conta de um trabalho que foi feito em 1995. E aí, quase 20 anos depois, resolveram adotar aqui essa questão da biópsia. E foi em cima desse trabalho de 65 biópsias de análise retrospectiva, onde eles separaram quantos de esclerose tinha em cada glomérulo, e eles avaliaram que quando tinha uma esclerose maior que 20%, o risco de DGF era bem maior, era 33 contra 87, o risco de perda de enxerto era de 7 contra 38. E aí, a partir daí, foi instituído, a partir daí não, 20 anos depois, quase, no Brasil, foi instituída a biópsia, e para tentar guiar a gente, se vai usar ou não o órgão. E aí a gente tem a publicação do pessoal lá de Banff, né, que está cortando aqui,
Vai ser um trabalho que foi publicado na American Journal of Transplantation, onde o pessoal se reuniu para ver esses critérios da biópsia pré-implante. Então, eles fizeram, os patologistas lá se reuniram, né? Fizeram aqui quais aspectos deveriam ser avaliados, né, na avaliação do glomérulo, seja número de glomérulo, esclerose, porcentagem de esclerose. Aqui a gente vai ver fibrose intersticial, atrofia tubular, inflamação intersticial, fibrose da ritmo arterial e a linólise, enfim, tudo isso aí foi feito naquela reunião dos patologistas lá de Banff. E aí, gente, nós vimos aqui que o índice de concordância, né, que eles consideraram como se fosse acima aqui de excelente, acima de 75, mas 50% já seria bom, só aconteceu no número de glomérulo, quanto estava esclerosado, a porcentagem esclerosada e fibrose intersticial. Então, nem entre os patologistas houve uma concordância na análise dessa biópsia pré-implante. E a recomendação do grupo de Banff é que foi mais a critério técnico, como deveria ser feita a coleta do material, como deveria ser feita a análise, qual meio, se era um formol ou congelação, mas no corpo do artigo está escrito isso aqui, ó, que nenhuma das características histopatológicas nesse estudo que foi feito, nessa amostra que eles se reuniram lá, tem a ver com o desfecho do transplante renal. Então, esse aqui é uma das complicações também que a gente pode ter com a biópsia. Essa é uma biópsia do doador, né, feita com a agulha, esse rim foi biopsiado, esse rim já está implantado, e a hora que foi feito o escroteamento da artéria, a gente vê uma hematuria significativa, né? Então, é uma complicação da biópsia feita com agulha no doador, do operador. Então, também pode ser feita uma biópsia em cunha, que aqui a gente vê uma biópsia em cunha, que muitas das vezes eles fazem, né, pega só o córtex, tem muito glomérulo ali, e às vezes eles afundam mais essa biópsia, né? E aí o que a gente vê é isso, né? Está lá perfundindo o rim e está saindo a solução de perfussão. E aí a mesma coisa, né? Já que a gente, nosso aplicativo não funcionou, esse doador, vítima ali de um AVC, uma creatinina de 1,6. Vocês acham que poderia usar esse rim? Vazando ali solução de perfusão, uma biópsia generosa. Parece uma teoria. Rafia e usa, né? Foi o que foi feito. Também, o paciente ia hemodiálise há mais de 8 anos e um mês depois ele estava com creatinina 1,2, né? Foi feita a rafia, a gente consegue ver aqui à direita. Feita a rafia dessa biópsia. Né? São várias coisas que podem acontecer durante um transplante. E aqui é o resultado da biópsia. Um outro paciente também, onde foi feita a biópsia. 61 anos, com a causa do AVC, foi um óbito por AVC, hipertenso, etilista, creatinina de 1,3 na extração 3,7. Da KDP de 97 foi indicado biópsia renal. A biópsia do rim esquerdo, 6 glomérulos, 2 esclerosados. E aqui tinha 41 com 4 glomérulos esclerosados, ou seja, aqui tinha 10% de esclerose e aqui quase 50%, né? Se usaria esse rim ou não? O que vocês acham? Usa o direito, usa o esquerdo, usa os dois, não usa nenhum? Os dois. Tá? Então, nesse caso, foi feito um paciente de 64 anos, o rim não funcionou, né? E o colega aqui falou que era difícil aqui avaliar se ele podia usar ou não. E o outro funcionou. 62 anos, 5 anos de hemodiálise, creatinina após 6 meses de 3,5. Tá? Assim que saiu da diálise. Então, esse aqui é um trabalho também publicado aqui há 4 anos, né, no American Journal of Transplantation, sobre a variação dessa questão da biópsia, né? Aqui a gente tem esses critérios, nos Estados Unidos não é. Faz quem quer, quando o coordenador acha necessário. Então, uma análise de 4 anos, de 59 mil rins transplantados. E a biópsia é isso aí, varia lá de 22% a 77%. Então, não é toda órgão lá que faz biópsia renal. E esses aqui são os resultados. A biópsia com isquemia fria. Então, aqui a gente vê a porcentagem de biópsia que foi realizada e o tempo de isquemia fria. O que a gente vê é que quanto mais eu faço biópsia, mais vai alargando meu tempo de isquemia fria. Atrasa muito o processo, né?
Parece absurdo, mas a gente não tem plantão de patologia para ver essas biópsias, né? A gente só faz em horário comercial. Se é fora do horário comercial, a gente tem que esperar até o dia seguinte para fazer essa leitura. Isso atrasa muito se o nefrologista quer o resultado da biópsia. E o resultado dessa biópsia teve algum impacto no uso da domingo? Não. Então, olha só, KDPI menor que 20, o vermelho é quando foi feito biópsia e o roxinho é quando não foi feito biópsia. E a gente vai ver a taxa de descarte. Então, olha só, o rim considerado ótimo, que a gente viu lá no nosso estudo que aproveitou em 100% dos casos, quando biopsiou, 10% dos outros. E o rim, né, bem limítrofe, né, KDPI em cima de 85%, não fez diferença na biópsia. Biopsiar ou não, a taxa de aceitação, de recusa, de descarte continuou alta. Então, a conclusão dos autores nesse trabalho é que a gente tem que avaliar muito bem quando for biopsiar, acima de 85, que é um critério muito bom, e esse aqui não precisa biopsiar. Na verdade, a biópsia atrapalhou. Você está descartando o órgão, talvez fosse viável, né? Então, esse rim não merece ser biopsiado. Né? A gente vê que conforme sobe o KDPI, biopsia mais e vai aumentando a taxa de descarte. Então, isso, gente, quem vai decidir tem que ter muita experiência. Né? A gente não pode chegar e ofertar esses órgãos, né, para uma pessoa que não tem muita experiência. E aqui a gente vê que o que vai fazer isso é o número de transplantes. Esse aqui é o número de equipes que tem transplantes do estado de São Paulo. A gente tem equipes que têm uma alta taxa de transplantes, mas tem muitas equipes que fazem pouco transplante. Então, esses rins limítrofes, né, lembra que a gente vai ter que decidir tudo isso geralmente na madrugada, né? Então, se for uma equipe que não tem muito volume, não tem experiência, né, não tem aquela curva de aprendizado, muitas das vezes a ideia é que acaba descartando muito órgão. Então, foi feito, está ofertando, né, e outra coisa que a gente tem de novidade, né, que já usa, pelo menos no Rio Grande do Sul parece que usa, que é o crossmatch virtual, né, onde o tempo faz diferença. Então, a mesma coisa, né, o crossmatch ele é caro, ele consome tempo, e aí foi feito isso aqui, foi comparado entre os dois, né? Usar o crossmatch virtual ou não com o crossmatch físico mesmo, né? E o que a gente viu foi isso, ó, diminuiu o tempo de isquemia em 2,4 horas, a taxa de rejeição não fez diferença, então virtualmente eu posso fazer um crossmatch, e olha só, diminuiu em 26% a DGE, né? A função tardia do enxerto foi melhor no crossmatch virtual. E aqui, de inovação no transplante, é a questão da gente poder monitorar esse órgão, né? Muitas das vezes esse transporte é feito por avião, aqui pode ser feito por carro, e o transplantador fica ansioso, né? Ligando para a gente aqui da coordenação. Cadê o rim? Saiu daí? Não saiu? Onde está? Me passa o telefone do motorista, né? Eles querem saber tudo, porque está aquela ansiedade querendo fazer o transplante. Então, já tem esse dispositivo onde a gente consegue monitorar, né? Um rastreador que monitora onde a localização e também a temperatura da caixa, né? Como está condicionado esse órgão. Então, isso é possível tanto em transporte aéreo, terrestre, né? E não colocamos aqui, mas já está em avaliação a questão de transporte por drone, né? Então, a gente consegue monitorar tudo isso. Esse aqui são as nossas equipes transplantadoras do interior do estado de São Paulo. Aqui no interior a gente tem 10, e aqui a gente tem uma região singular aqui, que é Campinas, né? A ORCO compreende aqui 8 milhões de habitantes, eles têm 2 centros de transplantes. Isso também vai fazer diferença para nós, né? É a taxa de utilização de rim na região de Campinas, ó. Eles utilizaram lá 90% dos rins, né? A isquemia fria foi de 17 horas. Eu tenho que ofertar para 2 equipes. Aqui na nossa região, eu tenho que ofertar para 10 equipes. A minha taxa de utilização caiu para 70%, a minha isquemia fria aumentou para 24 horas. E aqui, ó, a maior parte dos pacientes são ranqueados até a 6ª posição. Aqui a gente vê que vai caindo, né? A central liga e fala, ó, você é o 5º, é o 6º, é o 7º, ó, tal equipe recusou, e aí vai caindo a chance de aceitar esse órgão. Quando a gente vai ver essa taxa de utilização na Espanha, então o que a gente vê é isso aqui, ó, número na barrinha, o número de doadores, número absoluto, a faixa preenchida por porcentagem do doador renal, e a pontilhada é a taxa de rim utilizada, né? Então, em 76% das vezes, eles conseguem utilizar rim. Mas o que chama a atenção aqui é a idade também, né? Acima de 75 anos. Então, a gente tem aqui também uma série que é desde 2013 até 2022. O rosa é a porcentagem de doador acima de 75 anos que foi doador renal.
Olha só, a gente começou em 2013 com 65%, hoje eles têm 81% ali, doador real, acima de 75%. Aqui, a gente nem entrevista para doação renal. Né? Ah, tá bom, 81% do rim usou, é o verde. 60% das vezes foi utilizado pelo menos um dos rins. Então, mostrando que o doador idoso ele é viável. Isso a gente tem que fazer um match, porque é a diferença do receptor. São os dados na Espanha também de 2013 a 2022, separado por faixa etária. E quando a gente olha aqui em 2022, essa última coluna ó, é maior que 80, 70, 79 e 60, 69. Ou seja, acima de 60 anos, 50% dos receptores têm mais de 60 anos, são idosos. Então, vale a pena ter o doador idoso, porque eu tenho um receptor idoso. E aqui é um match. Ah, tá bom, mas isso dá certo? Dá. Aqui a gente tem a idade do doador em cima, então, doador de 80 anos, receptor acima de, desculpa, doador de 70 anos, a gente vê que o match dele aqui foi com um receptor com mais de 70 anos. Eu só preciso fazer essa conjunção perfeita. O rim jovem aqui azul, ó, de doador de 18 vai com o receptor de 18. E o rim aqui preto, doador de 70, vai com o receptor de 70. Né? Com isso, a gente consegue essa, que não é uma mágica, mas a gente consegue esse equilíbrio. A gente consegue ver a linha aqui acima, que é a lista de espera de transplante renal, e embaixo os transplantes renais. Então, o que a gente consegue aqui, ó, você vê, estamos aqui em 97, a gente tinha 3.800, hoje eu tenho 4.000 pacientes na lista. Então, está em equilíbrio, a lista deles na Espanha não aumenta. E aí o receptor, esses aqui são os dados que a doutora Ida passou para a gente, né? Que é o tipo de doador de critério estendido. Aqui é um centro que aceita esses doadores, né? Um centro já de excelência, que tem esse aprendizado, sabe como avaliar esses pacientes. 41% em 2018 era critério estendido. E é isso aí, tem que saber que é um rim que tem um risco maior, que pode demorar para funcionar, ele vai durar menos, né? Mas é que é um rim que funciona. E esses são os dados aqui do hospital de base em relação ao doador de critério standard e critério estendido. Creatinina na alta e creatinina após um ano. Então, na rim standard de doador, creatinina após um ano, 1,4. O critério estendido, 1,8. Então, mostrando que é um rim viável que pode ser utilizado. Esses são os dados do estado de São Paulo nos últimos anos, onde a gente vê o número de doadores, a gente pulou de 19 para 24, aumentou 27%. E aqui aumentou em 10% o número de transplante. É bem aquilo que a gente viu no primeiro slide. E aí a gente, novamente, nós estamos fazendo analogia aqui com futebol, né? Chamar o VAR para ver melhor esses dados. E o que a gente vê, não transplantou todos? Não, mas o tempo de espera para um transplante caiu de 46 meses para 20 meses. Né? O Brasil também hoje tem essa média, em torno de 20 a 24 meses para fazer um transplante renal. E aí, para a gente já finalizar, né, essa história aqui, que quem já vê futebol e tudo, né, nem todos, né, porque eu acabei de mostrar a foto do Miller aqui no Palmeirense, não conheceu, mas enfim, essa é uma passagem do futebol, né, e em 1958 teve um jogo do Brasil e União Soviética. A União Soviética era um dos principais países na ocasião, a seleção era campeã olímpica, eles tinham acabado de lançar o foguete para a Lua, né? Estavam em super evidência na União Soviética. Né? E essa seleção é considerada a melhor da história aqui no Rick Fury e vários outros esportistas, né? Então, esses eram os nossos jogadores, né? E aí, o nosso técnico era o Feola, né? E aí ele falou, não, é tranquilo, né? Sai ali do goleiro do Bellini, vai pro Cito, vai pro Didi, vai pro Pelé, o Pelé joga pro Garrincha, né? Que tá aqui na foto, Pelé e Garrincha, que cruza pro centroavante, vai lá e faz o gol. E aí o Garrincha, né? Todo mundo já ouviu a história dele, né? É muito folclórico. Eu falei, tá bom, o Feola que era técnico, mas o senhor combinou tudo isso com o Russo? Então, será que vai dar certo tudo isso que a gente fazer? Então, o que acontece é que a gente tem esses bons players, a gente tem vários bons jogadores nessas peças do nosso campo de futebol, né? Mas talvez falta esse entrosamento para que a gente consiga, do jeito que está, mesmo assim, aumentar o número de transplantes. A gente, é lógico, precisa aumentar a doação, mas a gente tem alguma coisa a melhorar.
Então, a mensagem para casa é isso aqui: afirmar que o foco do transplante é apenas a doação simplifica demais o complexo sistema de doação, minimiza outras etapas e pode aumentar o número de transplantes. Então, deixo aqui com vocês o pôr do sol aqui da represa principal, que é um ponto turístico aqui da nossa cidade de São José do Rio. Obrigado. Obrigada, doutor Piccolo, excelente apresentação. Acho que todo mundo se tinha dúvidas, ainda continuam algumas, mas acho que muitas puderam ser esclarecidas. Uma apresentação excelente, eu espero ter gravado corretamente. E a doutora Fernanda Pascotto, que foi uma excelente residente aqui na nossa instituição, gostaria de fazer uma pergunta para você, para começar. Oi, professor. Oi, doutor Horácio, doutor Piccolo. Estamos A Ana, ouvindo que eu vi áudio, aqui no Fernanda. cantinho. Nós não estamos Estão conseguindo te escutando? ouvir. Estão escutando? Não? Não, não está. Não? Talvez você... Peraí. Mas a gente não consegue te ouvir. Talvez você precise mandar pelo chat, porque não... Não, nós não estamos te ouvindo. Se você... Peraí. Para esperar um pouquinho. Se vocês tiverem o doutor Rodrigo aqui, enquanto isso, vai fazer uma pergunta. Não era pergunta. Piccolo, eu gostaria de fazer um comentário, né? Hoje a gente não faz mais. A biópsia é extremamente importante, a gente acredita que seja extremamente importante, mas a gente não utiliza isso como critério para a gente recusar ou aceitar o órgão, né? A gente acredita que é extremamente importante que a gente possa fazer a biópsia para ter uma noção de como era esse órgão, para a gente poder saber como é que vai ser a nossa conduta posterior. Mas não que a gente vai se basear, porque é um pequeno fragmento do rim, não refletindo o que é o restante, né? Então, aqui na nossa instituição, a gente realmente não faz, não descarta um órgão pela biópsia que se faz antes da doação, ou depois da doação, mas antes do implante. Fernanda, se você quiser tentar falar de novo. Oi, estão escutando? Agora está ouvindo. Agora, joia. Tudo bem? Saudade de vocês. Um beijo para todo mundo aí. Obrigada. Bom, uma dúvida. Uma pessoa que já transplantou o rim, entrou em morte encefálica. Ela tinha um desejo dela e a família manifesta também o desejo de doação dos órgãos em geral. Esse rim, ele pode ser reaproveitado por outra pessoa, outro receptor, ele não pode ser reaproveitado por questão imunológica, alguma coisa nesse sentido. E se de repente tem alguma lei, alguma coisa que nos defina isso de forma mais técnica para conseguir argumentar com a família pelo sim ou pelo não, especificamente por uma redoação do mesmo órgão. Oi, Fernanda, que bom revê-la, prazer. Tudo bem? Saudade de vocês. Obrigado aí pela pergunta. A gente tem sim relatos já na Espanha de ter aproveitado o rim dessa pessoa que faleceu em morte cefálica e sim ter sido reaproveitado, mas assim, é um relato de caso, né? Dessa parte imunológica, ainda bem que o doutor Mário está aqui, né? Ele pode explicar se isso aí de alguma forma interferiria com a gente, em termos de imunossupressão, né? Esse aumento do risco de rejeição. A gente já teve caso aqui, a orientação nossa, que na época foi de a central não aceitou essa doação, né? Dificuldade técnica, está muito fibrosado, não vai dar para tirar o rim, e a gente não conseguiu efetivar a doação. Agora, quanto à parte imunológica, eu vou passar aqui para o doutor Mário para ver se interfere em alguma coisa. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, doutor Mário? Tudo jóia. Bom. Não, tem vários relatos na literatura de reutilização de rim transplantado. Mas, como o Piccolo falou, são casos anedóticos. Não teria nenhum problema, existe medo só. Também não tem uma justificativa de ter esse medo. Do ponto de vista imunológico, não tem problema nenhum, porque se for a BO compatível, HLA compatível,
não tem por que aquele órgão causar algum problema para o receptor, é igual ao outro. A mesma coisa que você falar, eu vou tirar o rim de uma pessoa lúpica e o receptor vai desenvolver lúpus, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas não tem uma série grande desse tipo de transplante para responder com alguma certeza, né, essa pergunta. Eu utilizaria um órgão de um transplante bem função normal, vamos dizer assim, não teve morte cerebral e mesmo que ele tivesse 50, 60 liras, vamos dizer assim, para colocar em alguém que poderia se beneficiar muito disso aí. O Dr. Piccolo mostrou 1/3 de rim que foi transplantado e deu certo. Então, eu aprendi também, eu ouvi essa frase, é a mística do transplante. Você transplanta e agora precisa saber em quem você transplanta. Você não vai transplantar 1/3 de rim num jovem, né? Você não vai transplantar um rim transplantado numa criança. Acho que tem que escolher o receptor. É essa que é a falha do nosso sistema, na minha opinião. Você não pode escolher, quer dizer, no fim, a gente até acaba escolhendo, mas não é correto fazer isso. Você não pode escolher o receptor que você gostaria para aquele rim. Como ele mostrou, o rim do idoso, tem que ir para o idoso. O rim do jovem, para o jovem. Mas, infelizmente, nós temos uma lista de espera. E, às vezes, você coloca um rim ECD, né, um rim limítrofe, num paciente jovem, o que não é correto. Como você tem um receptor hipersensibilizado, você precisaria ter uma boa tipagem, você precisaria ter um rim em excelentes condições para colocar. E, infelizmente, pela lista, acaba indo para um rim ECD, um rim para uma pessoa hipersensibilizada. Então, respondendo a pergunta, eu utilizaria, mas não tem séries históricas mostrando isso aí. Imunologicamente falando, não tem nada que contraindique você reutilizar o órgão. Tá joia, obrigada. Então, transplante já tem tudo um pouco, né, que já foi aproveitado. Vocês viram recentemente no meu livro de um caso que foi transplantado, o paciente desenvolveu uma GESF maciça, né? Foi consultado no comitê interno, pegaram aquele paciente, porque o paciente tinha GESF. Quando transplantou, desenvolveu proteinúria maciça. Foi autorizado, retirou aquele órgão dele e foi implantado num paciente diabético e o transplante foi muito bem. Tá? Como nós já tivemos também, Mara pode lembrar-se também com essa história, mas nós tivemos um doador que a família doou, mas ele tinha um irmão em diálise. E então, um rim foi para o irmão, porque ele era uma doação da família. O outro rim botou no sistema. Que é o de Kleber, né? Ele é um HLA idêntico. Sim, o cara era HLA idêntico. Sofreu um irmão, sofreu um acidente. Isso. E aí a lei permite isso aí, é uma doação dirigida. O irmão morreu e não foi para o outro irmão, o outro foi para o sistema. Mas eu queria voltar um pouquinho no doador, né? No doador, que começa com o pontapé inicial, que o grupo passou na família do doador. Alguém aqui já doou, hein? Já doou algum órgão? Familiar? Ninguém? Então, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Nós doei o órgão da minha irmã. Teve um aneurisma cerebral e nós doamos o órgão, estava em São Paulo. E foi péssimo, sabe? Assim, se você falar depois da doação, qual foi o sentimento da família, 100% não doaria de novo. Com o tempo foi diluindo isso, né? Por quê? Porque nós estávamos já exauridos, né? Geralmente é isso. O doador fica na UTI, você não tem nem onde ficar mais, você vai visitar só na hora da UTI, junto com várias pessoas que têm os dramas de cada um, você acaba conhecendo lá. Se você é de fora, você tem que viajar e ir lá, e vai num crescendo, aí
gente já sabia, né? Você médico, família, entrar lá, não ia ter muita chance, mas a família às vezes não volta e vem, não tem onde ficar, né? E lá em São Paulo, não tinha onde ficar, né? Estava no hospital, e quando consolidou a doação, eles não vinham tirar o órgão, só ir para outro hospital, foi para um outro hospital. Então, ficamos lá esperando tirar o órgão, outro hospital, a equipe não chegava. E com agravante que tinha que, era noite, carnaval, tinha que arrumar tudo aquilo lá para poder transportar para o interior, para enterrar no interior. Então, é muito traumático o doador. E as pessoas esquecem a família do doador. E aqui a gente tem isso, aqui eu já mandei falar várias vezes isso aqui para a instituição, qual é o acolhimento para essa família? Os caras esquecem, a hora que doou, acabou. O cara fica esperando, tem que levar para outro estado, tem que transportar, tem que sepultar, tem todo aquele luto e tal, e ninguém se interessa mais. É só, peguei o órgão, tchau. Entendeu? E é um drama isso aí. Aí eu achei um trabalho que perguntava para as famílias que já tinham doado. Entendeu? A recusa seria enorme de novo. Entendeu? Você vai lá nas famílias que doaram e pergunta se eles doariam de novo órgão. Porque esse sistema de doação aí acaba não contemplando, assim, está muito desumanizado do lado da família. Depois o cara passa o tempo, você, né, vai revendo, se sentiu gratificado de ter doado e tal, mas a experiência é muito ruim mesmo quem está envolvido, quem lutou a vida inteira para ter doação. Então você imagina quem não tem isso, quem não tem condições, fica aqui sem comer. Às vezes as pessoas ficam horas e horas, passa a noite, não tem ML, e acidente. Então, essa história teria que ser repensada. Os hospitais que captam órgãos têm que criar uma política de imunização. Eu não vi nunca citar isso em ONA, nunca vi citar isso em nada. Então, você tem uma excelente captação de órgão, mas ninguém olhou, né? Dentro dos melhores programas de otimização da qualidade dos hospitais, como é que essa sequência da doação. Então, estou aproveitando a excelente aula do Pico, aí, que foi maravilhosa, para falar isso que eu nunca disse que tinha dito publicamente. Para nós é muito importante, porque o maior marketing que a gente tem é uma família bem acolhida que vai estimular a doação, né? Então, a gente tem que se preocupar bastante com essa família, para que ela seja bem acolhida, que ela que vai estimular a doação. É isso que a gente tem que fazer. Mas, realmente, tem esses pontos de melhorias aí, como o Horácio disse, né? Por exemplo, que a gente já tinha falado, mas tem algo definido sobre o pós, quanto tempo de tratamento para o paciente ter doação? Não, o que a gente tem de contraindicação, então, absoluta, que não pode doar, é neoplasia maligna, né, em relação à infecção, é uma sepsis não controlada, meningite viral, tá? HIV, HTLV, tuberculose em atividade. Né? Esses não podem doar. Então, assim, tratou, a gente não tem esse intervalo, quanto tempo tratou? E vai de bom senso, né? São os critérios de contraindicação absoluta, né? Então, aí depende muito da gente avaliar, né? E também depois aquilo que vai receber, a gente sempre passa as informações e eles decidem sobre isso. Tem uma pergunta do Rodrigo para você agora, também depois a Paula, depois a Fernanda. Não, já está aqui. Te perguntar, em relação ao teste complementar, ele habitualmente é usado em geografia, mas há um incentivo em usar os exames mais associados a um teste point of care, que seria o Doppler transcraniano, que seria a eletrocefalografia, que eu particularmente percebo que há muita dificuldade em realizar esses exames por uma série de determinantes. Falam que não confiam no aparelho de eletroencefalo, falam que o Doppler não é habituado, não tem equipe treinada, mas se há esse dado, se a gente não está perdendo muito órgão, porque uma vez que vai ter que fazer uma geografia, às vezes em outro hospital, às vezes vai ter uma grande intervenção associada a isso, hemodinâmica está ocupada, enfim, uma série de problemas associados, é um exame mais caro também. Se fosse mais voltado um incentivo para esse lado do eletroencefalo,
ou do próprio Doppler, que seria muito eficaz, resolveria o problema e a gente já teria essa solução e talvez ganharia mais doadores. Em relação ao exame complementar, então a gente tem as opções de exame de atividade elétrica, que é o eletro, ou exame de fluxo sanguíneo cerebral. A gente pode usar Doppler, angiografia ou a cintilografia, né? A central disponibiliza, né? A central disponibiliza, ela tem uma equipe credenciada para fazer Doppler e eletro, para realmente melhorar nesse sentido de não ter que transportar o paciente. E tem muitos hospitais que não tem recurso mesmo, né? Então, existe pela central de transplantes equipes capacitadas através de licitação que fazem isso, né? Agora, cada hospital tem sua particularidade, né? A gente tem que avaliar também cada caso, né? A gente sabe que existem contraindicações para o Doppler, por exemplo, 30% das vezes não tem nem janela para ver, né? E quando a gente tem algum problema de crânio dessupressivo ou de criança com fontanela aberta também, é uma das contraindicações. Mas a gente tem que ponderar tudo isso, sim, e assim, da parte aqui para o Estado de São Paulo tem, né? O governo disponibiliza isso. A minha pergunta vai voltar para as contraindicações. Nas neoplasias, tem livro de neoplasia também, igual para esse doutor, por exemplo, 5 anos depois que curou, pode doar, ou uma vez que teve neoplasia? Neoplasia maligna não pode, né? Se for mama também, mama está curada, não pode. Se for carcinoma in situ, né, de útero, e também se for de pele, aí pode, né? São os Aqueles do cérebro lá, se fosse tumor, ia doar. Aí precisa ver o tumor, né? Se for glioblastoma, não pode. Agora, tumor intracraniano tem pouca chance de transmissão, né? De metástase, então pode. O que não pode é o glioblastoma, os outros, a maior parte, pode. Doutor, em caso de desconhecido, como que fica a parte de doação de órgãos? Então, a lei no Brasil fala que a doação é consentida, né? Isso está expresso na lei, que tem que ter autorização familiar, né? Então, a gente vai fazer toda a busca para tentar identificar. A gente tem a opção de fazer datiloscopia, né? Você comunica a delegacia, eles vêm, tira a impressão digital e identifica a pessoa. A partir daí, a gente pode tentar buscar, então, algum familiar. A gente tem aqui, essa rede ABEM funciona muito bem. A gente já teve doador aqui lá do Maranhão. A gente identificou a família, a gente contactou a equipe de lá foi, reconheceu o Fernando Cartório e mandou para a gente a autorização. Então, a gente vai fazer todo o possível para identificar. Se não conseguir identificar, né, uma vez que já tem o nome tudo, e não identificou nenhuma família, a gente pode pedir uma autorização fiscal. Mas antes de esgotar tudo isso, não, né? É que para nós no interior, raramente a gente vai ter isso, né? Talvez na capital deve ter mais pessoas, assim, que não tem familiar próximo, né? Então, eu agradeço imensamente pelo Piccolo, por essa excelente apresentação. Acho que todos que, se a gravação ocorreu de forma correta, todos podem assistir depois eu disponibilizo no YouTube para a gente poder assistir. Muito obrigada, Piccolo, pela sua disponibilidade e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada.